Eu sempre falo nas lives que a minha região preferida de Tóquio é a região de Ginza ali. Eu gosto muito daquela faixa no centro de Tóquio ali que pega a região de Ginza, Yurakucho e Shimbashi. Eu já fiz um monte de live lá, mas eu tenho pouco vídeo aqui no canal naquela região. Mas hoje eu fui lá em Yurakucho, tava chovendo. Eu fiz um vídeo passando ali pelos meus lugares preferidos do bairro. É um bairro que eu gosto muito, assim, quando eu falo que é o meu bairro preferido é por causa das ruas, né? Eu gosto muito das ruas de lá, principalmente porque tem muitas passagens secretas, subterrâneas e becos interessantes ali, tá ligado? E enquanto a gente vai andando lá, a gente vai trocando uma ideia. O cara gosta de lugares fechados. A gente sempre escuta falar, né, sobre como a sociedade japonesa é exigente, tanto na questão profissional quanto na questão social mesmo, né, no convívio, na consciência coletiva, que é muito forte aqui no Japão. E a gente sempre escuta falar que os japoneses se matam de estudar, depois se matam de trabalhar e vivem estressados. E que os casos de suicídio aqui no Japão acontecem, né, com uma frequência maior do que o normal para um país desenvolvido, né? No continente asiático Mas, todinho em acontece isso. contrapartida, a gente sempre... Pelo menos nisso nós ganha deles, né, mano? Eu não vejo muito É, brasileiro a gente se é, matando. a gente é um povo muito feliz. E olha que o nosso país é muito precário. A gente é Não, um país merda. subdesenvolvido. É. É, mano. Você vê como é as Mas coisas. tem uma cultura lá, uma lei, na verdade, da questão de honra. Eu esqueci o nome em japonês, mas tu morrer por morte súbita de trabalhar é algo, tipo, lindo de se ver. Meu Deus, cara, se tu morresse na minha frente, eu ia falar, caralho, o cara morreu de trabalhar. Eu ia rir, na verdade. Mano, aqui se a pessoa Morrer. morre de trabalhar, ela é uma merda, não foi nada na vida. Depende do trabalho, né? Aqui é tudo ao contrário. Eu falo, pô, o cara morreu de trabalhar, tá com dinheiro na conta e nem vai usar. Por quê? O cara morreu antes de conseguir 1 milhão dele. É, mano. Por isso que eu falo, mano. Gaste o dinheiro aí, mano. Porque se você não gastar, quando você morrer, outra pessoa vai gastar por você. É, e que não vai. E é melhor você gastar seu dinheiro do que as outras pessoas. sempre escuta também falar sobre como a qualidade de vida no Japão é top, né? E até por isso o Japão já há muitos anos encabeça a lista dos países com a maior expectativa de vida da população, né? Em 2020, que é a última lista que tem lá no Wikipedia, a expectativa de vida geral da população japonesa estava em 84 anos, né? A mais alta do mundo. E até por isso o Japão é um país que tem muitos idosos. A gente sempre fala, né, que a população do Japão Ah, é uma população idosa. deixa eu citar um negócio aí. Que teve um político aí que ele falou que os idosos do Japão deveriam morrer tudinho. Mas ele levou uma consequência aí. Mas só que, por um lado, ele não tá muito errado. Porque os idosos estão dando tanto prejuízo lá pro Japão. Porque que literalmente tá quebrando o governo. E tanto é que o Japão é o único país que sofre de desinflação. A gente sofre de inflação, ele sofre de desinflação. Quando não é os preços que sobem, é os preços baixam tanto que fica desvalorizado a economia deles. Num geral, provavelmente porque eles conseguem envelhecer com saúde, com qualidade de vida, porque a qualidade de vida aqui no Japão é muito boa, né? E eu acho que até por conta dessas contradições todas, né? Além, lógico, também do fato dos japoneses serem muito reservados, acho que acaba sendo um pouco difícil da gente conseguir ler. E os policial de bicicletinha, mano? Caralho. Ô, da hora, Tem, hein, mano? tem. Aqui eu vejo um policial de bicicleta, eu dou risada, mano. Você é louco, mó bagulho feio. Olha os caras que tem bicicletinha aí que tem lanterninha, mano. Oh, pra mim, se eu visse uma pessoa assim com essa lanterninha, ou é ciclista ou é criança. Na minha visão, assim, Ô, quando eu vejo. não dá pra respeitar um cara de bicicletinha, mano. Ainda mais se é um policial, tá ligado? Eu vou te enquadrar. Não, peraí, deixa eu estacionar a bicicleta aqui, peraí. Ih, cara, engatou aqui. Deixa eu pôr no pezinho aqui. Os japoneses, né, de saber exatamente o que eles sentem, se eles são felizes, se eles estão satisfeitos com a vida deles e com a sociedade que eles vivem, né? E
Os japoneses também tem muito aqui o que eles chamam de a cultura do shoganai. Né? Shoganai é uma palavra muito usada em japonês, que na tradução direta significa não tem jeito, ou tipo assim, fazer o quê? Então a cultura do shoganai que eles falam é meio que o hábito dos japoneses de simplesmente aceitarem as coisas como elas são, né? De se adaptarem às regras sem questionar se aquilo é de fato certo ou necessário, né? Quando eles têm que fazer algo, eles fazem sem se questionar, porque não tem jeito, fazer o quê? O Brasil tá Então assim. acaba sendo muito difícil da gente... Mano. A gente, O Brasil tá muito Shogunai. Tá Shogunai segunda potência. a gente só reclama, mas tá Shogunai. Agora eles não reclamam, eles só aceitam e já era. Se o cara, vou tirar meio imposto de você. Shogunai. Vou invadir tua casa. Shogunai. Não tem jeito, fazer o quê? Só vem, né? O brasileiro vai aumentar o preço do refrigerante. Vai tomar no seu cu, mano. Mas você vai parar de comprar? Não vou. Shogunai. A gente fala, vai tomar no seu cu pra tudo. Mano, pior que é. É a língua brasileira. saber, né, quando o japonês realmente tá fazendo algo porque ele gosta ou se ele tá fazendo só porque ele acha que ele tem que fazer. É muito difícil ler os japoneses, eles também se expressam muito pouco, né? Direto nos meus vídeos os caras falam que parece que na rua tá todo mundo sempre deprimido. Mas acho que isso também tem muito a ver por conta do choque de cultura, né? O brasileiro é um povo que se expressa demais, né? A gente gosta sempre de expressar as nossas uma coisa angústias. é uma coisa que o pessoal fala assim, o brasileiro ele é muito chato, ele é muito feliz. Só que quando volta pro país do pessoal, o pessoal reclama, tipo, não, esse país é muito frio. Porra, decide, o que tu quer? Simplesmente atenção ou tu quer depressão, cara? Eu prefiro o cara sair rebolando na minha frente do que o cara falar, porra, eu odeio minha vida, vou me matar. Nossas felicidades. E os japoneses são o completo oposto, né? Então, às vezes, ainda mais pra gente que é brasileiro, a gente que é ocidental, às vezes tem dificuldade em ler o comportamento deles e saber se eles são felizes ou seja lá o que for, né? Mas aí, é lógico que também, se a gente for querer fazer esse tipo de questionamento, né, se os japoneses são felizes ou não, aí a gente primeiro tem que também se perguntar o que é felicidade, né? Porque felicidade, claro, é um conceito subjetivo e que pode variar muito, né? Principalmente de cultura para cultura, ainda mais do Ocidente para o Oriente, né? E aqui no Japão, a gente já falou sobre isso algumas vezes, as duas maiores religiões que tem aqui, né, as duas religiões mais predominantes no Japão, são o budismo e o shintoísmo, né? E as duas religiões compartilham algumas crenças, algumas tradições. Então tem muitos japoneses que se denominam como budistas e shintoístas simultaneamente. Mas o interessante é o seguinte, que apesar de mais de 80% da população japonesa seguir, nem que seja alguns dos rituais shintoístas, mais de 60% da população diz que não tem religião. Né? Então assim, 80% segue os rituais, mas 60% diz que não tem religião. Isso acontece porque o shintoísmo e o budismo eles já estão tão enraizados na cultura japonesa, até porque a cultura japonesa é uma cultura muito antiga, uma cultura milenar, né? Desde antes de Cristo. E a cultura japonesa foi construída com base nas filosofias dessas religiões, né? E aí acaba que hoje em dia, né, seguir os rituais dessas religiões não é mais necessariamente sinal de devoção, né? Os japoneses eles frequentam os festivais, né, shintoístas, eles fazem reverência na frente dos toris, não necessariamente porque eles veneram os deuses shintoístas, mas porque esses rituais já se tornaram parte da cultura japonesa num geral, né? E então assim, independente da crença, é evidente o quanto o shintoísmo e o budismo foram e são até hoje influentes na cultura japonesa e consequentemente no modo de pensar japonês, né? É uma coisa assim,
não é uma coisa consciente, né? Que nem eu falei. É um negócio que já está arraigado na cultura. Né? Não é como se os japoneses pensassem, o budismo, não. Né? Eles agem do jeito que eles agem porque a criação deles foi assim. Às vezes isso pode ser difícil da gente entender, porque o Brasil é um país muito recente, comparado com as nações aqui do Oriente. Né? Então é uma cultura que já é tão antiga, né, que já se tornou parte do jeito deles mesmo, do jeito de pensar deles, né? E além de tudo isso, o budismo e o shintoísmo são também religiões bem diferentes das religiões que a gente está acostumado no Ocidente. Porque assim, num geral, né, um ponto muito explorado por todas as religiões do mundo, em todos os momentos da história, sempre foi, e sempre vai ser provavelmente, o temor da morte, né? As religiões tentam, por meio de teorias sobre vida após morte ou reencarnação, ou seja lá o que for, confortar as pessoas diante da certeza que todos nós temos de que um dia nós vamos morrer, né? Agora, no budismo, apesar de existir a crença na reencarnação, e isso também varia, né? Porque o budismo ele tem diversas vertentes. Existe o budismo em diversos países. Tem o budismo chinês, que é diferente do budismo japonês, que é diferente do budismo indiano. E tem alguns teóricos budistas, inclusive, que argumentam que a reencarnação no budismo ela não é no sentido literal, né? Mas é um tipo de metáfora para os ciclos de uma mesma vida, né? Não é como se você realmente morresse e renascesse em outro corpo. Mas, enfim, de qualquer forma, né? Depois da reencarnação, de todas as reencarnações, o estágio final do budismo, que é o que eles chamam de nirvana, é justamente a quebra do ciclo. É o momento em que um ser se liberta da necessidade de reencarnar e encontra finalmente a plenitude absoluta lá. É um negócio que pode ser mais ou menos entendido como se fosse um estágio de não existência, né? Onde não haveria mais os sentidos do corpo, os desejos, as aflições e tudo mais. Onde um ser se liberta da prisão do corpo, né? E, se a gente pensar bem, isso se parece um pouco mais com o que a ciência tem a dizer sobre a morte, né? A partir do momento em que falta oxigênio no nosso cérebro, ele para de funcionar e a nossa consciência desaparece, né? Porque até onde a ciência sabe hoje em dia, a consciência é produto do cérebro, e quando o cérebro não funciona, não existe consciência, né? A gente deixa de existir. E isso pode parecer meio deprimente, pode parecer meio assustador à primeira vista, mas se a gente pensar bem, a gente já sabe como é estar morto, porque todos nós já estivemos lá, né? Antes de ter nascido, a gente já não existiu por bilhões de anos até finalmente escorregar pelo útero das nossas mães. Então a gente... Pior que faz sentido, eu nunca tinha pensado por esse lado, que antes de nascer você tava morto. Faz muito sentido. Literalmente isso. Caralho. Uma coisa que me deixa com medo é porque eu acredito eu acredito mais no termo científico. Quando tu morre, tu morreu, acabou. É ali que termina o círculo. Não tem esse reencarnou, não. O que vai sobrar de ti é apenas teus átomos e o teu material orgânico que vai ser consumido por outras espécies e pronto. As tuas lembranças, a tua história não vai servir de nada. É que nem aquele ditado: você você é o único na Terra que é representante do seu sonho. Mano, é um bagulho louco, mano. Tenho o maior medo dessas fitas aí, louco. Não de como eu vou morrer, mas tá ligado? Mas, mano, já era. Morreu, acabou, mano. Já era. Nunca mais vai existir, mano. É que nem ter medo de fantasma. Eu não acredito em fantasma, mas eu não quero ver um. Eu ainda quero continuar não acreditando. É a mesma coisa que eu não tenho medo de leão, mas eu não quero desenvolver o medo. Não quero ver um. Até a pessoa vela não tem medo. É tipo isso. A gente tende, né, o nosso cérebro tende a imaginar a não existência como se fosse um lugar, né, um lugar escuro, vazio, silencioso, solitário. Mas todas essas
percepções são percepções dos nossos órgãos do sentido, né? Percepções de um corpo que a gente não vai ter mais depois que a gente morrer. O nosso cérebro, na verdade, ele nem consegue reproduzir o que seria a não existência, porque o próprio cérebro já é produto da existência, da realidade. Então, a morte não deveria ser algo a ser temido, né? Não faz sentido ter medo da morte, porque o próprio medo é uma sensação do corpo, e qualquer tipo de sensação, de aflição, de dor, ou seja lá o que for, vai desaparecer a partir do momento que o nosso cérebro parar de funcionar. É algo muito parecido com o que o budismo chama de nirvana, né? O estágio final lá, a libertação do corpo, né? Uma coisa eu vou falar sobre reencarnação. Eu ia ficar muito puto se eu reencarnasse de novo. Sério. Porque eu ia ter que sofrer as mesmas porcaria de novo. As mesmas dificuldades, as mesmas aflições, os mesmos. Seguir o mesmo, todo tipo de tarefa. Pra no final eu morrer pra tentar de novo. Eu ia falar, não, cara. Já pensou, numa vida tu é rico, no outro tu é pobre e o outro tu morre de fome porque o teu país é uma merda? Então, mano, eu só reencarno de novo se for pra ser rico, mano. Próxima vida, tipo, cada reencarnação você vive a mesma vida, só que em outro corpo, tá ligado? Tipo, o mesmo tempo, não em outro planeta, mas no mesmo planeta é a mesma história. A história se repete, só que você em outro corpo, tá ligado? Eu só aceito reencarnar se for pra ser no corpo do Justin Bieber. Fora isso daí não, mano. Pode deixar. Cara, eu só aceito se eu for reencarnar em corpo de mulher. Porque aí eu tenho segurança que eu posso ficar milionária com 15 anos. Verdade, né? Ainda mais do jeito que tá o mundo hoje em dia. Pior que é verdade. É muito fácil. Eu abro um OnlyFans e falo que só vou bater foto de moletom. Vai aparecer um monte de caralho querendo comprar porque dá dinheiro. Mulher dá dinheiro. Caralho. Tu pode dar foto do teu pé, pronto. E é assim, né? Uma das principais consequências de se encarar a morte como, de fato, se ela fosse o fim definitivo de tudo, é que a gente, meio que sem querer, passa a dar mais atenção pra vida, né? Porque se essa for a única chance de viver que a gente vai ter na eternidade, provavelmente a gente vai querer fazer algo de útil aqui, né? E isso pode ser encarado de uma forma positiva, né? A partir do momento que a gente passa a viver pelo agora, a gente dá mais valor para nossa vida ao invés de viver na esperança de uma vida pós-morte, né, ou alguma coisa assim. Só que ao mesmo tempo, essa pressão em querer se fazer útil, né, justamente por sentir que o tempo é curto, pode acabar gerando um sentimento de urgência muito grande e, consequentemente, uma frustração muito grande, caso os nossos planos de vida acabem não se concretizando como a gente imaginava, né? Mais ou menos como é a pressão profissional, a pressão social aqui no Japão que a gente estava falando, né? Os japoneses, eles estudam, eles trabalham, eles, né, se esforçam para melhorar a sociedade deles, exatamente como se não houvesse amanhã, né? Eles trabalham por hoje. E para isso o budismo também tem meio que um escape ali, né? Que o budismo prega muito essa ideia de coletividade. Uma coisa que o budismo diz é que o universo é como se fosse um organismo, né? E que cada um de nós, embora a gente tenha essa ilusão de que nós somos coisas distintas e independentes umas das outras, na verdade nós somos parte de uma coisa só, né? Não só as pessoas, mas tudo que existe no universo, né? Assim, um exemplo assim, né, bem bobo, seria como se, por exemplo, seu braço ganhasse consciência própria e o seu braço olhasse para sua perna e não percebesse que os dois estão atados no mesmo corpo, né? É isso que supostamente acontece com a gente. A gente olha, sei lá, para uma árvore e não percebe que nós dois fazemos parte de uma mesma coisa, né, de um mesmo corpo, que é o universo. E isso também é muito bem ilustrado na sociedade japonesa, na questão da consciência coletiva, né, que a gente estava falando lá no começo, que os japoneses, eles agem pelo coletivo, né? Pô, ninguém joga lixo no chão, ninguém faz barulho no trem, ninguém fuma na rua,
todo mundo usa máscara quando tá doente, né? Isso é uma coisa, né? Desde antes do Covid, usar máscara sempre foi comum no Japão, quando você pega um resfriado, alguma coisa assim. No Brasil, se tu usar Tudo isso faz máscara, parte de uma... xixa taxa como ladrão. Ou É doente, foda. Ou doente ou esquisito. Eu falei, pô, mas eu não posso esperar minha saúde. Aí o pessoal fala, não, isso não é momento de sei lá o que, sei lá o que. Porra, se eu usar, olha, se eu vi gente, antes, quando eu era criança, eu vi gente comendo hambúrguer com luvas, assim, de plástico. Eu ficava assim, nossa, que frescura. Só que depois eu fui entender que, porra, eles nem lavaram a mão. Olha a higiene. E tanto é que eles só comiam com as luvas e pronto. Fiquei assim, cara, genial, porra. Pegar comida diretamente com a mão, tu nem lavou ela direito. Pois é. aí vai de costume da pessoa. consciência coletiva, em que se acredita que se você fizer mal ao outro, você consequentemente vai estar fazendo mal para si próprio, né? Porque o outro é você e vice-versa. É aquilo que eu falei, né? É uma coisa inconsciente, não é como se os japoneses realmente pensassem ou acreditassem nisso. O budismo falou isso. Não, mas como a sociedade japonesa e a cultura japonesa foi construída com base nas filosofias budistas e shintoístas, acabou que esses costumes se tornaram comuns, entendeu? E é lógico, isso também é um dos fatores, né? É lógico que existem inúmeros fatores pelos quais as coisas são como são. Mas aqui eu tô pegando mais essa questão da religião, essa questão da fé e das crenças, né, que deram origem à cultura japonesa. E dessa mesma forma, né, em que tem essa questão da coletividade, de que se você faz mal ao outro, você consequentemente está fazendo mal a si próprio, o inverso também vale, né? O budismo e a cultura japonesa em geral, a cultura oriental em geral, prega muito essa concepção de que já que tudo que existe está conectado, né, como se o universo fosse uma grande teia ou um grande organismo, então se você faz o bem para si próprio, você consequentemente faz o bem para todo o resto, porque você é todo o resto, né? Por isso que o budismo é muito focado na busca pela paz interior, pela aceitação, pela compreensão do indivíduo, porque se cada indivíduo estivesse em paz consigo mesmo, todo o resto estaria em paz também. E faz sentido, na verdade, né? Se para pensar no modo prático, isso faz sentido também. E isso acaba justamente se contrapondo, né? Balanceando ali aquele sentimento de urgência pelo sucesso, né? Que a gente estava falando. Porque no fim, ser uma pessoa bem-sucedida entre os homens, na verdade, acaba não representando muita coisa, né? Ainda que você seja, vamos supor, a pessoa mais influente do mundo, o mundo em si ainda não é nada, né? Comparado ao tamanho do universo. E o próprio universo tem data de validade, né? Um dia os buracos negros vão engolir tudo e só vai restar a singularidade. Então, a compreensão da nossa insignificância deveria fazer com que a gente perdesse esse senso de urgência, né? Essa ganância por poder, essa ambição de querer passar por cima do outro, até porque o outro não existe, né? O outro é você também. E ao invés disso, né? Se a gente investisse nosso tempo em nos tornarmos pessoas melhores, como o budismo diz, né? Se nós somos o universo, então se nós nos fazemos melhores, nós consequentemente fazemos todo o resto melhor também, né? E para isso, né, os japoneses têm meio que um método, né, um conceito por meio do qual eles acreditam que seja possível encontrar a tal da paz interior, ou a felicidade, ou seja lá o que for, né? Eles chamam esse conceito de Ikigai, que na tradução direta significa razão de viver. E muitos japoneses acreditam, inclusive, que esse seja o motivo pelo qual os japoneses, no geral, envelhecem dá uma também, aflição né, com nesses saúde lugares e apertados, boas hein? condições de vida. É mó bagulho louco, né, mano? Qualquer big... Eu fico.
Se ele se virasse e aparecer um doido ali correndo atrás dele com uma faca, Ainda ele bem, vai ter que correr só pra frente. ainda bem que ele tá no Japão, né? Se é no Brasil, em outro país, É. aí eu entendo. Aí eles têm lá um diagrama, né, que chama assim, que são assim os requisitos, né? São 4 requisitos que eles consideram importantes para uma pessoa encontrar o ikigai dela, né, a razão de viver dela. Uma forma deles se sentirem úteis para si mesmo e para o coletivo, né? Uma forma de se sentir em paz consigo mesmo. O primeiro requisito do ikigai é que você faça da sua vida algo que você ama fazer, né? Isso eu acho Tá que é algo que foda. todo mundo busca no geral. O segundo requisito é que você seja bom nisso que você faz, né? E é meio que uma coisa depende da outra, porque é muito mais fácil você ser bom em algo que você gosta de fazer do que em algo que você não gosta tanto assim. O terceiro requisito é que essa coisa que você faz possa ajudar o mundo de alguma forma, né? Aí entra a questão da coletividade lá que a gente estava falando, do budismo. E por último, que essa coisa seja algo que você possa ser pago para fazer, né? Porque infelizmente no mundo capitalista ninguém vive de fotossíntese. Na Então, verdade, de para o qualquer japonês, regime. a definição de felicidade, ou a razão de ser dos japoneses, está em poder viver de algo que você ama, né? Algo que você ama fazer, algo que você seja bom em fazer e que ainda possa ajudar o mundo de alguma forma, né? Não é fácil, né? Por diversas vezes na vida a gente se pega fazendo coisas que cumprem só um ou outro desses requisitos. Mas se é que a gente precisa de um norte, esse pode servir, né? Pode ser algo a se buscar. É a forma que os japoneses tentam levar a vida deles e a forma que eles tentam encontrar a felicidade deles. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado aí. É nóis. Interessante, mano. Da hora o É. bagulho. Ele fala também sobre prostituição. Acho bacana o negócio que ele cita. Tanto é que ele ensinou uma coisa, um macete legal pra quem vai pro Japão. Se tu for pra esses lugares assim que são um pouco mais movimentados de noite, se alguém te puxar pelo braço pra fazer uma massagem, não vai. Porque a pessoa pode falar, ah, é só 1.000 ienes. Mas na hora quando chegar a conta, vai ser 10.000. Tá porra. Nossa, é igual com esse mesmo esqueminha aí de quando vai pra Dubai ou pra outro país, tá ligado? Que tem os vendedores ambulantes, essas coisas, se você olhar pra eles, Sim. eles já ficam te seguindo o dia, a noite inteira pra onde você vai tentando te vender, tá ligado? E se você comprar uma coisinha deles, eles pensam assim, se você pode comprar uma, você pode comprar mais. Aí eles ficam te empurrando mais É. coisa, louco. É Foda. uma estratégia. Tanto é que se tu for turista, por exemplo, na Disney, eu vejo muita gente, canais assim grandes que foram pra Disney, e depois eles foram pra outra realidade. Foram tipo primeiro pra Disney, depois eles moravam nos Estados Unidos, mas foram pra Disney. Eles falaram que, pô, a Disney é um cassino lá de pegar turista, porque o turista não sabe as coisas que valem mais. Lá, eles jogam mesmo caro mesmo lá. Por exemplo, vamos dizer que um boné lá na Disney é US$ 30, mas se tu for lá pro centro dos Estados Unidos é US$ 10. Faz nem, olha só a discrepância. De US$ 10 ainda é muito num boneco, se faz US$ 5 e olha lá. É, mas, porra, US$ 30, assim. É, Mas eu tô falando tipo, eu tô dando uma citação que eu não moro por lá, mas eu acho que um boné lá não chega nem assim, uns US$ 7 ou US$ 5. Dependendo se for de marca eu acho que US$ 12 no total. por aí. Bom, aqui um boné de marca, dependendo da marca, é R$ 300, mano. Então você É. pode pagar R$ 300 aqui, pode pagar US$ 30 lá. Uhum. Se é burro pra comprar aqui, seria burro comprando lá também, né? E ainda mais barato, né? Que US$ 30 não dá R$ 300. Você ainda vai estar ganhando o É dobro. verdade.